Professor, quero começar falando a respeito da decisão do STF, né, que por 9 votos a 2 decidiu manter o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por causa desses atos bolsonaristas que a gente está comentando em Brasília, atos golpistas. O julgamento ele foi ontem, em plenário virtual, e manteve pelo mesmo placar a determinação de prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e de Fábio Augusto Vieira, também ex-comandante da PM do DF. Os únicos que divergiram foram André Mendonça e Nunes Marques. Então essa é uma informação preliminar, é importante para a gente comentar. Eu quero falar também a respeito de que o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou o afastamento do governador do DF, Ibanez Rocha, de ofício. E o senhor vai poder explicar isso para a gente melhor, ou seja, sem ter sido provocado por órgãos de investigação ou mesmo por parlamentares. E é a primeira vez que isso acontece, né? Que um magistrado retira um chefe de executivo estadual do cargo sem existência de um pedido nesse sentido anteriormente. Em 2019, é importante a gente salientar, o Supremo foi alvo de críticas por agir de ofício quando o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, determinou a abertura do inquérito das fake news sem um pedido da PGR. E aí, em 2017, o plenário do Supremo discutiu o procedimento para afastamento de governadores. Geralmente, esse tipo de decisão é tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, né, professor, que é o tribunal competente para julgá-los. Agora, eu pergunto, a emergência de tudo o que estava acontecendo me parece mais do que justificável para essa ação do Supremo. O que o senhor acha de tudo isso, professor? De tudo isso. Então vamos por partes. Por partes, né? Primeiro, acho que agir de ofício acho que é o mais importante aqui, né? Porque tem gente que diz, não, o Moraes está exagerando, ele deveria ser provocado. Mas dado o que aconteceu no último domingo, a gravidade, não seria correto ele afastar para então investigar antes que pudesse ser adulterada eventualmente alguma prova, algo nesse sentido? Olha, na realidade, a ocorrência exigia uma resposta rápida. A gente tem sempre que fazer essa correlação. E, no caso, terrorismo precisava de uma resposta rápida. E o que aconteceu? A AGU e o senador Randolph Rodrigues, eles provocaram imediatamente o Moraes. E provocaram exatamente por quê? Por causa da urgência que você destacou, Gabriela, e por causa da necessidade. Então, não se podia esperar. E no âmbito de atribuições e da competência, isso estava também, eu falo também, afeto ao Supremo e, no caso, ao ministro Moraes. Eu acho que esse buscar pelo em ovo diante dessa gravidade é uma questão que os romanos falavam lana caprina, quer dizer, de menor importância possível. Então, eu acho que houve a provocação, sim, não se podia esperar um procedimento parlamentar, apuratório, uma sindicância, que é algo que demora. Algo que Agora, exigia uma atitude imediata, portanto, né, professor? sim, a lembrar que isso tudo foi feito com base, e o ministro Moraes deixou claro, como medida cautelar, quer dizer, provisória, que pode ser reexaminada, pode ser revogada a qualquer tempo, como medida cautelar. E ele ainda teve a cautela, dentro do cautelar, que nos pedidos, e infelizmente, atenção, e infelizmente, não foi feito o pedido de prisão. Então, é uma cautelar não prisional, porque poderia sim ter sido feito o pedido de prisão. E o Moraes ressaltou isso, que não estava examinando a prisão, porque não havia sido pedido. O quadro é esse, Gabriela, na sua primeira indagação. Com relação à segunda, sobre a manutenção por 9 votos a 2 em plenário virtual
da prisão e do afastamento, veja que o próprio Supremo entendeu da sua competência. É evidente que, com relação à proibição, havia, e ela foi informada pelo princípio da necessidade, havia necessidade para garantia da ordem pública, para tranquilidade social. É por isso que se decreta uma prisão cautelar preventiva. E pelo que foi colocado e pelo que estava na mão dos ministros como informação, e ainda em sede cautelar, e eles decidiram em sede cautelar, o Anderson Torres tinha um papel fundamental nisso tudo. Era uma peça desse mosaico de terrorismo. Mosaico de terrorismo. E é uma pedrinha desse mosaico das mais importantes, porque o que ele fez, pelo que foi informado, ele imediatamente ele assumiu a secretaria, ficou por menos de 48 horas nessa secretaria, dizem até menos de 24 horas, e o primeiro ato dele foi afastar aqueles que fariam a gestão do plano de segurança. Então, esse é um indicativo muito forte de quê? De responsabilização, de participação nisso. E agora eu chamaria atenção para o seguinte ponto, e não há exagero nisso. Os dois ministros que votaram contra, o Nunes Marques e o André Mendonça, olhando para trás, pelo retrovisor, de como eles vêm atuando, eles também fazem parte de um esquema bolsonarista. E, portanto, eles estão flertando com o impeachment no Senado. Flertando. É bom o senador Randolfo Rodrigues, que tem agido muito nessa área e com muita ponderação, atue também, porque já passou do limite com relação a esses dois ministros.